Vamos aprender a montar um sistema de energia solar off-grid completo utilizando um inversor híbrido? Pois é isso que você vai aprender. Hoje vou te mostrar o passo a passo como montar esse belo sistema off-grid com inversor híbrido. Desmontando ele, ligando as conexões, os fios, o banco de bateria, placa solar, algumas configurações iniciais e você vai entender o funcionamento completo. Hoje é passo a passo. Antes eu quero te falar algumas coisinhas sobre o inversor híbrido que você deve conhecer antes de começar a montar seu sistema com um inversor desse. Dentro desse inversor, nós já temos aí o controlador de carga. Pode ser MPPT ou pode ser PWM. Sim, nós temos inversores híbridos com controlador PWM e com MPPT. Tem que ficar esperto na hora da compra, de escolher. Esses dois modelos aqui é com MPPT. Como vocês sabem, o controlador de carga é esse aqui, separado, que recebe as placas solares, aí a voltagem, a tensão das placas solares, regula a tensão para o banco de baterias e controla a quantidade de corrente. Isso aqui, o controlador também está dentro desse inversor híbrido. Dentro dele, a gente também tem uma fonte aí chaveada, alternada, que quando tivermos deficiência da energia vinda aí das placas solares, sombreamento, tudo, ele vai acionar também essa fonte para ajudar no carregamento do banco de baterias. Também está aqui. E dentro dele também vai estar o próprio inversor, onde você vai converter essa corrente contínua aí do banco de baterias em corrente alternada, seja 110 volts, como no caso desse aqui, ou saída 220, como no caso deste aqui. Então, para você ver que não tem bicho de sete cabeças, eu vou te ensinar o passo a passo de como montar esse sistema off-grid usando o inversor híbrido agora. E quanto às conexões de DPS, disjuntor, AC, DC, também vai funcionar praticamente do mesmo jeito. Ao invés de termos um disjuntor DC e um DPS vindo para o controlador de carga, a gente vem aqui para a entrada PV do inversor híbrido. Antes da placa chegar aqui, vai passar por um disjuntor DC e por um DPS. O banco de baterias a mesma coisa. O fio que liga o híbrido ao banco de baterias vai ter o disjuntor DC para fazer a proteção no caso de curto-circuito. Na saída e na entrada AC, a mesma coisa. Dois disjuntores AC, trabalhando corrente alternada, um protegendo a entrada e outro protegendo a saída. Praticamente isso. E a ligação dele, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Geralmente, vai ter o relógio da concessionária vindo para um quadrozinho de distribuição, QDC, quadro de distribuição de carga da sua residência. E se sua casa, por um acaso, for aí, tiver as duas tensões bifásicas, que você pode montar 220 para algumas tomadas, como chuveiro, ar-condicionado, e 110 para o resto da casa, você vai colocar o híbrido, dependendo da sua tensão, também fazer essa distribuição. Por um exemplo, um híbrido desse, 220 volts por 2.400 watts. Você vai colocar para alimentar chuveiro elétrico? Não vai. Chuveiro, a gente já tem aula no canal aqui, é muita potência, nem vale a pena no off-grid, nem ele iria aguentar. Então você vai separar aí na entrada, o que é que vai direto? Vou botar meu chuveiro e ar-condicionado, vai passar do QDC direto para essas cargas. O resto vai vir do relógio, ter o disjuntor geral, entra aqui no inversor híbrido, depois dele sai para aqui para o QDC e do QDC vai para o resto das casas. Por quê? Porque quando descarregar o banco de baterias ou estiver sem produção, ele vai fazer com que essa corrente da concessionária passe direto para a sua residência. Tendo produção de placa solar ou a bateria carregada, ele vai utilizar os dois. E você vai definir ainda algumas configurações. A preferência solar vai estar sempre, quando tiver energia das placas solares nele, ele vai estar alimentando o sistema com a energia da placa. Placa baixou, ele pega ali e completa com a bateria. Bateria baixou um nível crítico, ele entra a concessionária. Isso depende da forma. Tem prioridades. Prioridade concessionária, só vai acionar, caso falte energia, ele vai buscar na placa solar e no banco de bateria. Tem prioridade placa solar, primeiro as placas, depois bateria. E tem prioridade bateria, primeiro a bateria, depois placa solar, depois... Aí é você quem escolhe. Só para você pegar esse resumo, para a gente ver agora, na prática, como montar esse sistema com o inversor híbrido. E sobre as strings, aí como você vai organizar as placas, vai depender do inversor. Nós temos inversores híbridos que na entrada de painéis fotovoltaicos dele, entrada PV, a tensão é mais baixa. Tem inversor híbrido aí de 24 volts entrada, 220 saída, que funciona com tensões aí a partir de 40 volts.
Ou seja, você pode pegar algumas placas grandes de 500 watts, 400 e pouco e associar elas em série ou série paralelo para trabalhar com tensões aí de 45 a 80, 90, depende da marca. Esse aqui já é diferente, esse aqui começa de 90 e vai até 450 volts. Então, no mínimo, eu tenho que colocar 90 volts aqui de entrada para ele funcionar. Como aqui no meu off-grid eu tenho 6 placas de 150, coloquei todas em série, dá 900 watts, e a tensão cheguei a 120 e poucos volts. Joguei aqui e conseguiu alimentar esse inversor híbrido tranquilo. Coloquei apenas 900 watts em placa nele para fazer essa ligação, esse teste para vocês aqui no canal. Quem perguntar esse inversor, o link dele deixei aí na descrição do vídeo. Agora vamos para a montagem. Vamos lá, pessoal. Para a gente montar esse inversor híbrido, como é que faz? A primeira coisa, vamos tirar aqui o parafuso dessa tampa para a gente ter acesso aí às conexões. O que é que a gente já pode ir falando desse híbrido enquanto desmonta? A primeira coisa antes de montar, que o preço dele está excelente. Nesse momento estava de 1.600 e pouco com frete grátis, aí no link na descrição do vídeo. Um inversor de entrada 24 volts, saída 220, esse adesivozinho foi eu que botei aqui, para mim saber a tensão de saída dos meus aparelhos. É um inversor de 2.400 watts de saída. Uma particularidade, esse inversor híbrido, ele vai precisar do banco de baterias conectado para poder mostrar alguma coisa aqui no visor. Ele não liga sem o banco de baterias conectado. Vamos lá, o que é que a gente vai ligar primeiro aqui? Nele tem a entrada aqui AC-IN, onde a gente vai ligar aqui uma tomada para ligar na entrada 220 aqui da concessionária, e aqui vai ser a saída do inversor. Essa saída aqui do banco de baterias, e aqui é a entrada dos painéis fotovoltaicos. Bateria aqui, banco de 24 volts. Aqui é a saída onde a gente vai ligar a nossa carga, e aqui onde ele vai puxar alguma energia da concessionária para suprir, para carregar uma bateria no momento que o solar estiver muito fraco, ou tiver sem o solar, para ele fazer o bypass, a passagem da corrente por trás. Aí passando por trás do circuito, é uma forma de dizer bypass, quando ele utiliza a rede da concessionária. Vamos fazer a ligação bem simples aqui. Pegar uma tomada, ligar aqui, saída do inversor, banco de baterias, entrada do painel fotovoltaico. Só lembrando, painel fotovoltaico aqui, eu tenho que fazer uma associação e para esse híbrido de pelo menos 90 volts. Eu tenho aqui 3 strings formadas. Eu peguei 2 placas de 150, botei em série, mais 2 de 150 em série, mais 2 de 150 em série. Aí vem com 3 strings. Vou colocar essas 3 strings em série, vai dar mais ou menos 120 volts. E eu vou conseguir alimentar esse inversor híbrido com 6 placas de 150 watts. Vou meter 900 watts em placa aqui nesse inversor. Vamos fazer as conexões. Esse inversor, ele é de 2.400 watts. Ele puxa no máximo aqui do banco de baterias 100 amperes, é a limitação dele. 100 amperes vezes 24 volts garante os 2.400 watts de saída. Eu, no momento eu vou fazer essa ligação desse híbrido, eu não vou usar carga maior do que 500 watts. Vai ficar ligado um motor de poço nele de mais ou menos 550 watts. Ou seja, eu vou alimentar com um banco de baterias pequeno, só para ligar, de 24 volts, 60 amperes, e vou utilizar nem mais do que 20 amperes. Então vou botar dois cabos de 6 milímetros, um para o positivo, um para o negativo, para alimentar com corrente máxima de 32 amperes, que daria já 700 watts. Depois, o recomendável é botar pelo menos aí um de 16 milímetros, que para chegar aos 80 amperes, ou de 25, que aí ficaria na recomendação correta. Como eu vou utilizar pouca potência, eu vou ligar esse de 6 milímetros só para fazer ele funcionar com esse motor. E o que é que a gente faz? Vou decapar aqui tanto o negativo quanto o positivo, e vamos conectar aqui, ó. Vamos botar o negativo aqui no bornezinho da bateria e apertar aqui por dentro. Por isso que a gente tem que tirar essa tampinha, é daqueles conector. Apertou aqui, já travou o positivo no positivo. Depois eu mostro aqui para vocês como ficou, e apertar bem. E aqui já está pronto para ligar no banco de baterias. E aí você escolhe se você colocaria um disjuntor DC aqui ou lá perto dos polos da bateria para proteger seu inversor. A conexão ao banco já foi feita, vou mostrar aqui para vocês.
Aqui, ó, como ficou ao banco de baterias. Agora vamos conectar aqui um conector MC4. Eu prefiro botar aqui um chicotezinho MC4 para receber as strings da placa solar. Vamos colocar agora. Já preparamos aí a entrada, pessoal. Para o positivo, nós colocamos aqui esse cabinho com a entrada fêmea para receber aí o positivo das placas e o negativo para conectar aí na saída fêmea da placa, que é, no caso, o negativo da placa. E aí a gente vai conectar onde? Vamos fazer a mesma coisa aqui na entrada PV. Vamos tirar a tampa, empurrar aqui os cabos de 6 mm da entrada do painel fotovoltaico e apertar. E aí a gente já tem nossa entrada de painéis fotovoltaicos. Vamos lá, vamos decapar aqui o suficiente, mais ou menos é 1 centímetro. Vamos decapar o negativo e o positivo. E aqui tem a identificação PV- e PV+, para o negativo e positivo da entrada das placas solares. Esse lado PV-, vamos colocar o fio e apertar. Aperte já foi mais suficiente. Agora o fio positivo aqui no PV+, vamos folgar, encaixar todo e apertar. Vamos dar uma conferida. Entrada negativa do painel fotovoltaico, fio preto. Entrada positiva, fio vermelho. Nós já temos aí a entrada das placas solares no nosso inversor híbrido. Agora vamos conectar um plug aqui de entrada, uma tomada entrada para entrar o 220 da concessionária, e aqui a saída AC do inversor para sair do inversor híbrido. Pegamos uma tomada simples aqui para a entrada, pessoal, porque entrada 220 volts. A corrente máxima que vai entrar aqui é 10 amperes, ou seja, um fio de 1 milímetro, 1,5 já passa, é 16 amperes. Então, só para ligar aqui uma tomadinha de entrada em 220, que já passa dos 10 amperes que ele precisa para dar maior potência nele. Vamos pegar aqui uma chavinha de fenda, vamos aqui apertar, vou utilizar aí a cor que é a mesma, entrada AC. É aqui os primeiros terminais, a entrada, e aqui é a saída. Então a tomadinha, vou ligar aqui para ficar o mesmo padrão, o marrom no marrom. Apertei, verificar se está bem preso. Terminou de atarrachar o parafuso, dá uma puxadinha, está bem preso. O azul no azul, mas é só por perfeição aqui, pessoal, não tem isso da cor não. Vamos conectar aqui. Já temos aí 3 conexões efetuadas. A entrada AC do nosso inversor híbrido. Agora vamos fazer a saída de nosso inversor. Uma tomada agora fêmea de saída. Entrada do banco de baterias, entrada das placas solares, entrada da rede da concessionária, nesse caso o inversor 220, e agora a saída que também vai ser 220 volts. Vamos colocar uma tomadinha aqui para a gente ligar nosso inversor híbrido. Vamos agora, pessoal, conectar aqui uma tomadinha que a gente preparou de saída, saída AC do inversor. Vamos aproveitar aqui e conectar direto. Folgar aqui o parafuso. A saída a gente utilizou um fio aí de 2,5 com folga, como eu disse, um de 1,5. Na verdade esse aqui eu acho que é de 1,5. É 16 amperes. Saída aí só precisa de 10 amperes na saída para garantir aí os 2.400 watts. Vamos aí plugar a saída, botar bem atarrachado. Pronto, só revisando, a entrada está ligada nessa tomadinha que a gente vai ligar a entrada 220, saída do inversor 220, entrada do banco de baterias e entrada dos painéis fotovoltaicos. Vamos fechar agora e já partir para a ligação do inversor. Ligar aqui o banco de baterias, porque ele precisa estar com o banco de baterias para poder ligar, senão ele não dá nem sinal de vida. Se você ligar aqui 220 e ligar as placas fotovoltaicas e não ligar o banco de baterias, ele nem dá sinal de vida. Então vamos fechar ele aqui e já fazer a ligação. Vejam, pessoal, está aqui no local, tomada de entrada da concessionária aqui, a entrada 220, ligado aqui na concessionária 220.
o inversor já alimentado pela concessionária. Aqui é a saída AC do inversor. Deixei aqui para a gente testar. Aqui é a entrada do banco de baterias, que está ligado aqui nesse banco de 24 volts 60 amperes. Tá com disjuntor aqui para proteção, está desligado o disjuntor, não tem corrente chegando aí no inversor. E aqui é a entrada de painéis fotovoltaicos para a gente ligar as strings com 120 volts aqui na entrada, a partir de 90, mas nós vamos ligar uns 120, 112 por aí, fica variando. Vocês vejam que tá ligada a concessionária aqui. Eu vou apertar o botãozinho aqui, ó, e não vai acontecer nada, porque esse aqui precisa de tensão do banco de baterias para poder ligar. Então eu vou desligar novamente e vou acionar aqui o disjuntor do banco de baterias e vou filmar lá para vocês verificarem que quando eu acionar aqui, ó, ele já ligou lá. E aqui já está ligado o nosso híbrido. Tá, o banco de baterias fez com que ele ligasse, só que ele mostra aqui, ó, não tem nem tensão na saída, nem tensão na entrada AC da concessionária. Também agora nós vamos ligar o inversor. Agora ele reconheceu que está com tensão AC, só que o inversor ainda está desligado. Aí, veja, ele está aqui, da concessionária, enviando carga para o banco de baterias, mas o inversor está desligado. Nós não temos tensão na saída dele aqui. Só fizemos ligar o banco de baterias. A entrada da concessionária está ligada aqui, 220 volts. Ele está carregando o nosso banco de baterias. Vamos ver quantos amperes ele está enviando aí para o banco de baterias, utilizando a rede da concessionária. Está enviando 2 amperes. As baterias já estavam bem carregadas, sem utilização, está só aí enviando um pouquinho de corrente para elas. E agora vamos ligar o inversor. Quando a gente ligou o inversor, nós temos agora tensão na saída do nosso inversor híbrido. E aqui está mostrando entrada da concessionária 220 volts. A concessionária está carregando nosso banco de baterias. E na saída nós temos 218 volts. Ou seja, nós temos aqui uma saída direta via bypass da concessionária para a saída. Por quê? Porque nós estamos aí sem placas fotovoltaicas ligadas nele e carregando o banco de baterias. Depois vamos fazer o vídeo completo aí da configuração para você que entenda mais, mas a ligação é só isso, simples. A entrada da concessionária, saída do inversor, que quando não tiver placa solar ou banco de baterias vai passar direto. Aqui ele está carregando o banco e mantendo a tensão de saída aí na saída do inversor. Depois vamos entrar para configurar corrente que vai para o banco de baterias e outras configurações, outras preferências. Vamos aqui simular uma queda. Não fez qualquer configuração nele, só 60 Hz. Vamos simular aqui que vai faltar energia da concessionária para ver o que acontece na configuração padrão dele. Na configuração padrão dele, faltou energia da concessionária. Ele ativou o banco de baterias para alimentar o inversor e manter os 230 volts na saída. Vamos reconectar aqui a entrada. Chegou a energia. Vai demorar um pouquinho para reconhecer que chegou a energia da concessionária. Voltou a carregar a bateria, reconhecendo a concessionária e carregando a bateria, por não ter painel fotovoltaico ligado a ele neste momento. Já é noite e não tenho nem como testar com o painel agora. Vejam, pessoal, nosso híbrido ligado, está com a entrada da concessionária, saída aí 230 volts, carregando o banco de baterias com energia da concessionária e não tem entrada de painéis fotovoltaicos. Agora a gente vai pegar esse string aqui, que eu vou tentar filmar para vocês, está com 120 volts
de tensão de entrada. Vou conectar aqui na entrada do multímetro. Deixa eu dar uma pausazinha. Pronto, conectei o multímetro aqui na nossa string, que a gente vai ligar nas placas. Ele está com 119 volts. Fez um sombreamentozinho agora, mas até a gente vai colocar mesmo assim. Vamos ligar aqui nessa entrada que vai aqui para o nosso inversor híbrido. Vamos conectar os painéis fotovoltaicos. Conectamos os painéis fotovoltaicos nele aqui, já mostra a ligação. Ó, painéis fotovoltaicos ligados. Vamos olhar aqui. Vamos tentar ver aqui a tensão dos painéis fotovoltaicos. PV entrando aí a 113 volts. Mostrando aqui, ó, painéis fotovoltaicos carregando a bateria e indo para a saída do inversor. Tudo ligadinho aqui. Vamos passando para a gente ver o que é que a gente consegue ver. Bateria, tensão do banco 27,5. Vamos mexendo aqui. Mas está tudo conectado aqui. Frequência, tensão dos painéis, tensão de entrada e nosso inversor híbrido funcionando. Vou tentar ligar uma lâmpada aqui só para verificar aqui a carga. Mas uma observação aqui, pessoal. Entrada DC aqui tem que ter disjuntor DC. Entrada dos painéis fotovoltaicos, o mesmo esquema de ligação. Tem que passar por um disjuntor DC e um DPS para vir aqui para o híbrido. Entrada e saída AC. Tem que ter disjuntores AC de proteção. Aí você vai medir, só vou esse inversor. Eu colocaria aqui 12 amperes de entrada quanto de saída, até 10 em cada um. AC 220, no máximo 2.400, que ninguém vai trabalhar ele lá em 100%, então menos 2 disjuntores aqui AC na entrada e saída, um disjuntor DC no banco de baterias e um disjuntor DC e o DPS DC na entrada de painéis fotovoltaicos. É assim a ligação de um híbrido. A configuração é mais complexa, tem que pegar um manual e aí configurando corrente para o banco e vários outros tipos de funcionamento. Se a preferência é concessionária e ativação do inversor no modo bateria só quando faltar, ou a preferência é solar, ou a preferência é bateria, aí são as configurações de um híbrido que você tem. Preferência concessionária, preferência solar, preferência bateria e na falta de um deles transfere para o outro. Só para dar um spoilerzinho, para configurar ele a gente aperta a tecla Enter durante alguns segundos, depois vai navegando no menu aqui, Up ou Down, aqui, aí ele vai, aqui é configuração 1, esse S, solar primeiro, U é Utility, concessionária, bateria, então a preferência está solar, depois concessionária, depois bateria. Eu poderia alterar, aqui eu fui para o menu 2, que aí é corrente, aí eu vou pegar o manual, mas aqui, se eu quiser alterar a primeira configuração, dou um Enter. Aí aqui eu vou dar Enter de novo. Segurar aqui para ele piscar. Deixa eu voltei. Está piscando. Enter. Aqui eu altero. Aqui eu mudei para solar, bateria e depois concessionária. Utility, concessionária, solar, depois bateria. Solar, concessionária, bateria. Solar, bateria, concessionária. E aí vai variando aqui. Depois escolher aqui. Só apertar o Enter. Deixa eu deixar aqui na opção solar, concessionária e bateria. Ou solar, bateria, por último concessionária. Só então, segurar aqui um pouquinho. E vou sair aqui do menu. Pronto, aqui já está mostrando aí. Solar, carregando a bateria e mandando para a saída do inversor. E a concessionária só vai entrar em último caso porque eu alterei essa configuração aqui. Vou colocar uma cargazinha aqui. Resolvi colocar uma carguinha mais pesada aí, amigo. Veja, botei um fogãozinho de indução na potência mais baixa. Vou até subir aqui. Puxando. Vamos lá, quando ele liga aqui. 650 watts. Vamos dar uma olhadinha aqui. No híbrido. 97, 100 volts na entrada, PV, 4 amperes, painel fotovoltaico 4.8 em 100 volts, viu pessoal? Painéis fotovoltaicos aí mandando 460 watts, puxando aí às vezes
1 ampere, às vezes 20 do banco de bateria, vai dependendo do sombreamento aí ele fica mesclando. Olha, tem hora que ele não puxa nada da bateria, tem hora que ele puxa 200, 300 watts, vai dependendo do sombreamento. Tensão do banco aí. Potência aí de saída. Tensão, vamos voltando aqui. AC 0 volts. Frequência, tensão, corrente aí dos painéis. Potência dos painéis, mandando em 500 watts. E aí o fogão liga, desliga. Vamos subir mais um pouquinho aqui. Puxando aí 1000 watts do inversor. E puxando aí 500 do painel fotovoltaico. Vamos voltar aqui. Mandando aí 600, 700, 800. Aí a hora que sai o sol, o painel manda bastante. Quando cai, ele manda, carrega a bateria. E é isso aí, pessoal. Teste do híbrido vai ficar mostrando muita coisa. Chegou, mas eu não posso esquecer. Você gostou das videoaulas do canal? Inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e participar inclusive do salve aqui no final do vídeo. Mas também o sininho não é só para participar do salve não, para quando o vídeo subir, se você for lá, vai ser um dos primeiros, vai garantir seu salve e não vai perder a aula. E gostou desse vídeo? Taca o like, taca o like, meu povo. Olha, tem nada a ver com o assunto não, mas olha quem chegou. 2,7 kg. Vou fazer vídeo, meu pack de bateria LiFePO4. Eu tô comprando de 4 em 4. Como eu disse, já tinha 8S, 24 volts, 30 amperes. Comprei mais 12, com 20 baterias agora. O que é que eu vou poder fazer? Vou ligar 16 células aqui no híbrido, 48 volts. Vocês vão ver o híbrido no lítio, na LiFePO04, LiFePO4. E vai sobrar ainda umas 4 para fazer um packzinho de 12 volts. Ia ser 24 por aqui, mas decidi botar logo 48 lá. Tenho baterias ainda 210 amperes aqui de estacionária boa, dentro da validade funcionando. Não pode jogar fora não, tem que esgotar. Dinheiro não é mole não, meu filho, pode descartar assim não. Vou montar o pack, um bancozinho de 24 volts sem amperes, vou, mas estou comprando de uma em uma, de grão em grão. A galinha enche o papo, para que presta. Todo mês a gente trabalha, recebe salário, tira um pouquinho e vai comprar devagar. Vamos lá. Sim, vamos lá não, para só mais um pouquinho. O híbrido do vídeo de hoje é o que eu tinha falado aqui, que eu vou sortear para os membros do canal. O próximo sorteio vai ser agora em junho, que é da placa Imerse monocristalina, placona aí que eu já acho que é ainda uns 900 contos. Como é que eu participo disso? Tem que ser membro do canal. Vai na página principal, lá, seja membro. Um picolé por mês, R$ 7,99. Você ajuda o canal, recebendo aulas gratuitas, não vendo cursinho. Se eu tivesse que fazer um cursinho, eu vou fazer um cursinho gratuito para todos vocês. É o que eu estou pensando em fazer. Gratuito, não vai perder em nada para os cursinhos pagos. Pelo contrário, se você tiver paciência e ouvir o cabo aqui, você aprende mais do que muito cursinho aí. Então, talvez eu faça um gratuito aí para vocês, ou por membro do canal. Tem que estimular também, ajuda o canal ajuda. Eu não vendo cursinho, mas pelo menos ser membro, tá? Receber aí. Nessa parte do cursinho eu não sei ainda. Vou amadurecer a ideia, depois eu explico para vocês. Mas o sorteio é membro, um picolé por mês, R$ 7,99. Você participa do sorteio, vai ter a placa agora em junho. Final do ano, bichão aqui, já vai montar um sistema off-grid com um componente só, olha. Montou um off-grid com apenas um inversor. Não, mas tem
A bateria tem a placa solar, certo, mas você está trocando isso tudo por um só. Não está com um componente só, componente grosso, que eu falo. A placa é necessária, bateria também. Mas a parte de inversor, controlador, você vai estar tudo... A automação, aqui já faz a automação completa. Então você vai fazer um off-grid com um componente. Vou talvez botar uma regrinha diferente nesse aqui, no sorteio. Para que você não fique esperando chegar o ano para virar membro, eu acho que esse sorteio aqui, nós vamos colocar um pré-requisito. Tem que ser membro, pelo menos 5, 6 meses aí, para participar do sorteio no final do ano. Que aí você já vai se inscrevendo como membro agora, já se der se inscrever logo, participa tudo da plaquinha. Se não, vai participar no final do ano, para o cara não chegar só no último dia, se inscrever membro e ganhar o inversor do pessoal que já está membro aqui há um ano, há 6 meses. Então a gente vai colocar talvez um tempo mínimo de membro para participar do sorteio. Pode até escolher a dezena. Nosso ganhou, deixa eu olhar, tem 5 meses de membro, eu olho aqui no portal, tem 5 meses de membro. Preencher os requisitos do sorteio do híbrido, que é um belo prêmio, uma bela premiação, é um prêmio sim aos membros do canal. Depois a gente fala disso. Agora vamos pro salve. Hoje o vídeo ficou gigante, mas tem nada não. Quem quiser, sai do vídeo, corta, acelera, sai, né? Vamos lá. Quem for vocês primeiro? Nosso amigo membro do canal, Sérgio, lá de Ariquemes, Rondônia. Nosso amigo Timóteo, lá de Resende, no Rio de Janeiro. Padala, chega! Nosso amigo Fernando, lá de Recife, de Putinga, pertinho lá da Caxangá, né, Putinga? É sim! Nosso amigo Paulo Sérgio, de Guapimirim, no Rio de Janeiro. Eu falei um dia desse já, eu tô cego. Guapimirim, Guapimirim, no Rio de Janeiro, grande abraço. Um grande salve também ao goleiro Biel, de São Luís, no Maranhão. E nosso amigo Tiago, de Porto Calvo, em Alagoas. Grande abraço a todos. Esses foram os 6 primeiros que chegaram no vídeo anterior e garantiram o seu salve. Quer garantir o salve, bater o sininho, chega ligeiro, pega o salve, manda seu recado. Tem um monte de amigo, prometeu mandar os vídeos. Onde é que está o e-mail do canal? Você vai na página principal do canal, tem lá sobre, aí tem lá o e-mail do canal. Tudo minúsculo, canal.tarcísio.simone@gmail.com. Esse aí a gente recebe também os vídeos do canal. Se não, tem um número aí dos grupos do WhatsApp, você entra em contato com um dos administradores ou entra no grupo do Telegram, pega aquele número do Telegram e envia o vídeo pelo Telegram. Falar nisso, não deixe de entrar no grupo aí do Telegram, que você consegue ver as postagens anteriores ou nos grupos de desconto e promoções aí do WhatsApp. Todos esses grupos estão no comentário fixado. Quando você vai comentar lá, falar alguma coisa, tem um comentário fixado que você abre, vai estar lá. Tem um link promocional que mostra eletrônicos e energia solar com estoque no Brasil. Você clica, você já vê a listinha completa e tem ali os grupos de desconto, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Vamos finalizar que daqui a pouco o vídeo dá 10 horas.